continuidade ao nosso estudo em Colossenses. Pediria aos irmãos que abrissem suas Bíblias para Colossenses, o capítulo 3. Agora nós vamos avançar, vamos para o versículo 5 até o versículo 11. Epístola de Paulo aos Colossenses, o capítulo 3. Vamos iniciar aí a leitura a partir do versículo 5. Versículo 5 até o versículo 11. Que nos diz assim a palavra do Senhor: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Oremos. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador. Entregamos, Senhor, esses momentos nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua Palavra, Senhor, e que possamos aqui crescer na graça e no conhecimento da Tua pessoa, para a honra e glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém. Também, então, irmãos, nós estamos na continuação deste estudo. Entramos no capítulo 3 e nós vimos, assim, nos últimos estudos, que o apóstolo Paulo, lá no versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim, né? Se vós fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Interessante ele falar isso. Aí ele diz o seguinte: porque morrestes. Note como ele já afirma: porque morrestes. Já morreram, vocês já morrestes, né? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Agora entra o versículo 5 e a gente fica assim, não, mas no versículo 3 ele diz, porque morrestes. Mas no versículo 5 ele diz assim, fazei, pois, morrer. Quer dizer, já não está morto? Porque morrestes. Não, então está morto. Mas aqui, fazei, pois, morrer. Bom, então está vivo? Não é? Fazei, pois, morrer. Bom, se eu tenho que fazer, então, morrer, é porque ainda não está morto. Mas no versículo 5 ele diz, porque morrestes. É interessante isso. Aí a gente fica assim pensando, do que ele está falando no versículo 3 e do que ele está falando no versículo 5. Será que é a mesma coisa? Veja, irmãos, ele usa essa linguagem, né? É claro, para falar de algo espiritual. Lá no capítulo 2 e o versículo 13, os irmãos viram que o apóstolo Paulo disse, e a vós outros que estáveis mortos. Interessante. Então, no passado, quando nós não tínhamos Jesus Cristo como nosso Salvador, estávamos mortos em Adão.
O Senhor Deus tinha dito, né, no dia que comer, certamente morrerás. Então o homem morreu no jardim do Éden, o homem espiritual. Por isso o homem foi expulso do jardim, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, já que agora o homem passou a ser um homem natural, então ele é colocado para fora, né? E também Deus disse para que ele não lançasse mão da árvore da vida e vivesse eternamente um ser pecador. Então, até um ato de misericórdia. Então, note que a partir daí, todas as pessoas que nascem, eles já nascem mortos em delitos e pecado, para as coisas que são de Deus. Mas eles estão vivos para as coisas terrenas. Então, quando nós nascemos mortos para as coisas do alto e vivos para as coisas de baixo, ou mortos para as celestiais e vivos para as terrenas. Mas de uma vez que nós somos agora ressuscitados, e essa ressurreição é uma ressurreição espiritual, então isso quer dizer que nós morremos para as coisas terrenas. Então já morremos. Veja, por isso que ele usa essa palavra, porque morrestes. Porque uma vez que nós fomos ressuscitados em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morreu, nós também morremos com Cristo e ressuscitamos, né? Então ele fala aqui dessa linguagem espiritual. Agora, o que acontece? Sim, eu já morri para as coisas do mundo, eu estou crucificado em Cristo, mas é aquele já e ainda não. É o já e ainda não. Eu já morri para as coisas do mundo, mas ainda estou no mundo. Eu ainda estou no mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já tirou o pecado do mundo? Ainda não tem pecado no mundo? Tem, mas isso vai ser eliminado completamente. Então aqui, quando ele diz assim, fazei pois morrer, por quê? Porque nós ainda habitamos, irmãos, nesta carne e nestes membros. É por isso que no original, aqui a leitura é assim. Ele diz, fazei pois morrer os vossos membros que estão sobre a terra. Quando lá no versículo 1 ele diz, buscai as coisas que são lá do alto, não as que são aqui da terra. Então note, por duas vezes ele diz isso. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Muito bem, então veja, essa é uma questão que eu tenho que fazer com a mente. Eu tenho que buscar as coisas do alto, eu tenho que pensar nas coisas do alto. Mas veja só, ao mesmo tempo, eu estou num corpo aqui na terra. E os meus membros estão aqui na terra. O que é que eu tenho que fazer com esses membros? E aí, veja que aqui está um apelo, uma ordem para a sua responsabilidade. A minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Quando ele diz aqui que fostes ressuscitado, quando ele diz fostes ressuscitado, foi algo que Deus fez em mim. Ele está usando aí a passiva, a voz passiva, né? Fostes ressuscitado. Quem fez essa ressurreição? Foi Jesus Cristo. Foi o Senhor Deus que fez essa ressurreição, que nós chamamos de uma ressurreição monergista. Só Ele fez. Mas aqui está dizendo, fazei pois morrer. Então veja que agora aqui sou eu e é você. A responsabilidade é sua, é minha. Eu tenho que fazer morrer. Eu tenho como que mortificar. E até um outro texto usa essas palavras, né? Olha, se nós fazemos os desejos da carne, vamos caminhando para a morte. Mas se nós mortificarmos os feitos da carne pelo Espírito, caminhamos para a vida. Então aqui mostra, irmãos, que nós estamos diariamente numa luta interna. Nós estamos numa luta interna. Nós somos espirituais, estando dentro de um corpo que é onde habita o pecado. E aí nós estamos numa luta entre o homem externo e o homem interno. O homem exterior, a carne. O homem interior, o espírito. E por isso você vive nesse pequeno jardim do Éden,
Para cá, a árvore da vida, para cá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para cá, as coisas da carne, para cá, as coisas celestiais. E você vê que há algo que você e eu temos que fazer. Então, é a nossa responsabilidade. Aqui, nessa passagem, do versículo 5 até o versículo 11, nós temos, irmãos, 3 imperativos. 3 imperativos. O primeiro imperativo está no versículo 5, fazei, pois, morrer. Nós vamos ver isto. O segundo imperativo nós temos ali no versículo 8, onde ele diz, agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso. É o segundo imperativo, a segunda ordem. Você pode ver aqui que essas ordens assim, diz respeito para aquelas coisas que você tem que fazer. Eu tenho que mortificar, eu tenho que despojar. Despojar é de tirar de sobre si. É como se uma roupa, eu vou fazer assim, eu vou desabotoar e vou tirar essa roupa de sobre mim. Eu tenho que fazer isso. Né? Então eu tenho que mortificar, né? Eu tenho que despir-me. Isso seria a palavra, né? Despir-se. Então veja que são duas coisas que eu tenho que fazer. Agora, o terceiro imperativo é algo que eu não tenho que fazer, que está ali no versículo 9. Versículo 9, ele diz assim, não mintais uns aos outros. Então, 2 imperativos positivos e um imperativo negativo. Ou seja, esses 2 aí é o que eu tenho que fazer. Fazer morrer e despir, despor, tirar de sobre si. E um que eu não tenho que fazer, que é não mentir. Então veja, existe aí 3 possibilidades de eu pecar. Entendeu? 2 por pecado de comissão e uma por pecado de omissão. Aliás, 2 por pecado de comissão e uma por omissão. Pecado de comissão, bora lá. Pecado de comissão, aquilo que a Bíblia diz para eu não fazer e faço. Não mintais. A Bíblia diz para eu não mentir. Se eu minto, eu cometo. Então é o pecado de comissão. Legal. Os outros 2 é o pecado de omissão. Fazer morrer. Se eu não fizer morrer, eu estou fazendo um pecado de omissão. Eu não estou fazendo o que a Bíblia diz para eu fazer. Então, são 2 pecados de omissão e um pecado de comissão. Geralmente, irmãos, nós ligamos mais para os pecados de comissão do que pecados de omissão. Não matarás. Você diz, eu não mato. Pecado de comissão. Mas a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Você está cheio do Espírito? Isso é um pecado de omissão. Então, pecado de comissão, pecado de omissão. Comissão e omissão. Comissão é quando a Bíblia diz, não faça, você vai e faz. Omissão, quando a Bíblia diz, faça, e você não faz. Pronto, agora tá certo, né? 2 pecados de omissão, um pecado de comissão. Interessante isso. Então são 3 imperativos, são 3 ordens que ele manda fazer. Nós vamos ver esse primeiro. O primeiro aí está no versículo 5. O primeiro no versículo 5, onde ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. No original ele coloca, fazei, pois, morrer os vossos membros que estão sobre a terra. É esse aqui que eu traduzindo literalmente, né? Fazei, pois, morrer os vossos membros. Por quê? Porque o pecado está nos nossos membros. Está nos nossos membros. Você tem que fazer isso morrer.
É você que tem que lutar. O apóstolo Paulo disse que esmurrava a sua carne. Mas por que ele esmurrava? Ele estava fazendo morrer. Ele estava fazendo com que a carne fizesse algo que a carne não queria. O que a carne quer? Ela quer pecado. Ela quer o pecado. E o Paulo esmurrava, ou seja, ele não estava dando o pecado que a carne queria. Às vezes nós pensamos assim, mas eu queria aquilo, eu queria, mas eu não posso. Veja só, eu queria, quem é esse eu queria? A tua carne ou o espírito? As coisas do espírito ou as coisas da carne? Mas o meu coração está querendo aquilo. Mas aquilo que você está querendo é do espírito? É uma coisa de Deus? É lícita? Ou é uma coisa do pecado? Se é do pecado, é da carne. Você tem que esmurrar. Se é do espírito, assim, vamos fazer. Mas aqui, irmãos, ele é específico. Ele vai dizer as coisas que estão sobre a terra, ou as coisas terrenas, as coisas que a nossa carne quer. O que a nossa carne quer? Ele vai listar aí e dizer, primeiro, prostituição. Essa palavra, prostituição, ela é colocada como porneia. Porneia, no grego, são todas as relações sexuais ilícitas. Entendeu? Essa palavra, é dessa palavra que vem pornografia, pornô, sempre diz respeito à relação sexual ilícita, imunda. Então, aqui, essa palavra prostituição, é a palavra porneia, que abarca todas, veja só, todas relações sexuais ilícitas, seja de uma pessoa que não é casada, e seja de uma pessoa que é casada. É ilícito. Uma pessoa que tem relação sexual antes do casamento é porneia. Uma pessoa que tem relação sexual dentro do casamento com uma outra pessoa é porneia. São relações sexuais ilícitas. Então, cobre tudo, né? Mas a gente vai ver alguns textos que às vezes está direcionada mais para uma pessoa que não é ainda casado, porque ele dá uma outra palavra para alguém que tem uma relação sexual ilícita dentro do casamento com uma outra pessoa, que ele chama de adultério. Tá certo? E aí às vezes faz essa diferença. Uma pessoa que é solteira, ao cometer uma relação sexual ilícita, é chamado de impureza. E quem tem uma relação sexual ilícita dentro do casamento é chamado de adultério. Só para diferenciar, solteiro, impureza, casado, adultério. Mas fica dentro dessa palavra porneia. Tá? Então, o que ele está dizendo? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, o que é que a minha natureza terrena quer? Porneia. Ela quer ter uma relação sexual ilícita. Ilícita, seja antes do casamento ou seja dentro do casamento. É isso. Aí, nós temos, por exemplo, um exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 4, Hebreus 13, 4, note como ele coloca essa relação sexual ilícita de duas maneiras, coloca para o solteiro e coloca para o casado. Diz assim, olha, Hebreus 13, versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então veja só, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, se o matrimônio é digno de honra, então uma pessoa que tem relação sexual antes do casamento é algo indigno, é algo que não é honroso. Embora que está por aí já, não, isso é normal, não tem problema nenhum, a namorada já dorme com o namorado, já é normal, até para se conhecer e tudo. Irmãos, isso não é bíblico. Mas porque essas coisas são antiquadas. Não, a Bíblia continua a mesma, irmãos. O que era pecado no passado é pecado hoje. É por isso que é a luta de muitas pessoas para mudar a Bíblia, a linguagem da Bíblia. Porque a Bíblia vai falar contra os pecados que são cometidos hoje, às vezes até dentro de igrejas. Já não tem muito aquela coisa do jovem casar virgem, da jovem casar virgem, né? Já não tem isso aí, não, é normal agora, não. Ele diz aqui, digno de honra entre todos seja o matrimônio.
Então, ele falando o quê? Para uma pessoa solteira, que se ele quiser ter relação, ele tem que se casar, porque aí é digno de honra. Se ele fizer isso antes do casamento, isso não é digno de honra, isso é desonroso. Aí ele chega, o próximo diz assim: bem como leito sem mácula. Bom, agora são duas pessoas casadas, elas têm agora um leito. Então, é digno de honra um leito sem mácula, ou seja, os cônjuges não traem um outro. É digno de honra o leito sem mácula. E agora você vai ver ele usando as duas palavras. Continuação. Porque Deus julgará os impuros, nota aí, os impuros antes do casamento, e os adúlteros dentro do casamento. Então você vê a pornéia nos dois sentidos, tanto do que é solteiro como o que é casado. Então quando ele diz aqui: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, se ele é solteiro, nesse particular, no que diz respeito à pornéia, a relações sexuais ilícitas, o jovem não vai querer ter relações com a sua namorada, com quem quer que seja, ele vai esperar para casar. E quando ele casar, ele vai ser fiel à sua esposa, ela vai ser fiel ao seu marido, até a morte. Então, essa pessoa, ele está fazendo morrer. Tem namorada, se segura até o casamento. Já se casou e apareceu outro, se segura com o marido e a esposa até que a morte o separe. Então é uma luta antes, é uma luta depois, tá? Outra palavra que ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, impureza. É interessante, irmãos, que a impureza, a palavra usada aqui, que é para mais imundícia, e depois a outra palavra que ele usa, paixão lascívia. Eu peguei dois textos que essas duas palavrinhas, ela abarca tanto por parte do homem, como por parte da mulher. Relações sexuais ilícitas por parte do homem, como também por parte da mulher. Romanos capítulo 1, versículo 24. Ele usa essa palavra impureza aí, né? Romanos 1, 24. Diz-nos assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Olha, é a mesma palavra, tá? Impureza, imundícia, é a mesma palavra no original. Pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, o que estava acontecendo aqui? Entre o corpo entre si? Era o homem com o homem. Deus entregou eles à imundícia. Então o que ele está dizendo? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, impureza. Ou seja, você querer cometer um ato ilícito, impuro, uma imundícia. É isso que ele vê, essas relações assim, homoafetivas, podemos dizer. Mas também a paixão lascívia, nós temos Romanos 1, 26, que também pode ser chamada como paixões infames. Romanos 1, 26, Romanos 1, 26, que nos diz assim: por causa disso, os entregou Deus às paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Normal da natureza é a mulher com o homem, mas algo contrário à natureza é uma mulher com mulher. Então isso é uma paixão lascívia, isso é uma paixão infâmia. Ah, mas não, é o que eu gosto, é o que eu amo. O que vale é o amor, seja de um homem para com um homem, seja de uma mulher para com uma mulher. O que vale é o amor. A Bíblia chama isso do quê? Imundícia e paixões lascívias, paixões infames. Para Deus, isso não é coisa boa. Então isso não diz respeito, é o que o pastor acha, ou é que a igreja evangélica acha. Não, isso aqui é o que a Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia diz. Então arranca das escrituras, vai atrás e apaga isso de todas as escrituras que estão ao redor do mundo. É isso o que Deus mesmo tem em mente. Para Deus,
isto é impureza, isso é imundícia, isso é paixão lascívia. O próximo que ele tem aí na lista é o desejo maligno. Desejo maligno. Você pode encontrar também essa mesma palavra aí, lá em 1 Pedro 2,11, que lá é chamado de paixões carnais. É a mesma coisa, paixões carnais, né? 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Veja, ele está falando para crente e ele está dizendo para os crentes não fazerem isso. Por quê? Porque essas tentações também tem nos crentes. Ora, se ele está dizendo aqui, irmão, para fazer morrer, é que a sua carne ainda está viva. Então, o fato de você ter sido ressuscitado, regenerado, não quer dizer que agora você não tem mais desejo da carne. Tem sim, e a Bíblia diz fugir. Só tem uma solução: foge. Não fica alimentando a carne está aí. A sua carne não foi glorificada, tá? A carne vai ser glorificada, esse corpo vai ser glorificado quando Jesus voltar. Mas até lá, irmãos, essa carne aqui tem desejo para o pecado. Você foi regenerado no homem interior, mas o teu corpo ainda não foi transformado, hein? Aqui habita o pecado, seja você crente ou incrédulo, aqui habita o pecado. E você tem essa luta até você morrer, com diversidades em termos de pecado. Por isso que ele dá esse alerta: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É algo que você tem que fazer. Não tem que dizer assim: poxa vida, o Satanás veio e me tentou, aí eu caí. Sim, mas não tem uma ordem nas Escrituras que é para fazer você fazer isto morrer? Então, se você não está fazendo morrer, a culpa de quem é? É sua, é minha. Fazer e pois morrer. É você que tem que fazer isso. Sou eu que tenho que fazer isso. Mas Deus não me deu ajuda. Como assim Deus não lhe deu ajuda? Deus não deu ajuda para Davi? Quando Davi olhou Betseba e pecou com ela, então a culpa é de Deus porque ele não ajudou Davi a vencer. O Davi viu aquilo, cobiçou aquilo, foi para cima daquilo. O pecado é de responsabilidade e ele foi mesmo disciplinado por isso. Ele sofreu consequência do seu pecado por isso. E assim acontece com qualquer um de nós. O aviso é para nós fazermos morrer. É uma responsabilidade sua e minha. Então está aí esse desejo maligno que é as paixões carnais. Veja só, que fazem guerra contra a alma. Estão fazendo guerra, estão querendo uma coisa, né? O espírito quer outra. A próxima é avareza, que é idolatria. Então, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é ela? Ele especifica: prostituição, impureza, paixões lascívas, desejo maligno. E aí, por último, a avareza, que é a idolatria. A avareza, os irmãos sabem que é o amor ao dinheiro. Veja só, o dinheiro em si não tem nenhum problema. Ele resolve, paga nossas contas, é muito bom. Mas o amor ao dinheiro que é o problema. Essa avareza, né? Esse amor, essa coisa de que eu só faço se vai ter dinheiro. Se não tem dinheiro, eu não faço, né? Quanto que eu ganho com isso? Quanto que eu vou levar nisso? Quer dizer, só pensa no dinheiro, né? Então ele coloca aqui que a avareza é idolatria. É interessante como ele trata. Aliás, irmãos, tem um texto que nos chama a atenção, que é Mateus 6,24, Mateus 6,24, onde o Senhor Jesus Cristo chama de Senhor. Senhor. A gente não vê essa expressão para um outro tipo de, de pecado, né? Mas vê nessa questão do pecado da avareza. Ele diz assim, Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores. Olha como ele chama: dois senhores. Aí ele diz: porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aí ele vai dizer quem são esses senhores. Não podeis servir a Deus
é um Senhor, e as riquezas, outro Senhor. Interessante isso. Quando ele fala aqui, fazei, pois, morrer a avareza, que é idolatria. Por que ele chama idolatria? Porque a idolatria, irmãos, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. O que é idolatria? É tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Deus é o principal. Um exemplo disso, um exemplo. Lembra a história do jovem rico, do homem rico? Veja só, o homem rico chegou até Jesus Cristo, né? Ele se prostrou, irmãos, diante de Jesus. E ele disse: bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Ele veio ao homem certo, ele se postou, ou ele se comportou de uma maneira certa, reverente, ele se prostrou diante de Jesus. Ele fez a pergunta certa, né? Que devo eu fazer? O que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Assim, né? O que eu tenho que fazer? Então Jesus Cristo, ele diz, primeiro ele abre os olhos desse homem e até o nosso, né? Porque tu me chama de bom? Bom só é a um que é Deus. Mas Jesus recebeu isso. Ele estava ao mesmo tempo dizendo: eu sou Deus. Aí ele vai e diz: guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Aí veja que nos mandamentos nós temos as tábuas da lei, que temos 4 mandamentos que diz respeito a Deus e 6 mandamentos que diz respeito ao homem. Quando Jesus Cristo vai dizer guarda os mandamentos, ele não começa pelos primeiros mandamentos, ele começa pelos 6 que diz respeito ao próximo. E eu vejo que isso foi de propósito. Ele diz assim: conhece os mandamentos e tal, honra teu pai, a tua mãe, não matarás, não isso, não aquilo. Aí o homem diz assim: ah, Senhor, isto eu tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus Cristo mencionou esse lado da lei, que eram os 6 mandamentos que diz respeito ao próximo. Veja que a lei, ela resume-se em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então ele não fala dos 4, ele só fala desses 6: honra teu pai, não matarás e tal. Aí o homem diz: não, eu fiz tudo. Agora Jesus Cristo vai para os primeiros mandamentos, na forma prática. Aí ele diz: uma coisa te falta. Ao invés dele dizer assim: amas o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é claro que o homem ia dizer assim: eu amo, na cabeça dele. Mas Jesus foi na prática, vendo esse mandamento na prática. Ele disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, e depois vem, né? Me segue, terás o tesouro no céu. A Bíblia diz que o homem baixa a cabeça. Então note agora, Jesus Cristo colocou os 2 senhores, Deus e as riquezas. Ninguém pode adorar 2 senhores. E ali foi descoberto que o senhor desse homem era quem? As riquezas. Ele preferiu ficar com as riquezas dele do que ficar com o Senhor. Em outras palavras, esse homem, ele não obedecia à lei, ele não observava a lei, porque o primeiro mandamento é: não terás outro Deus diante de mim. E quem ele tinha? As riquezas. Então Deus sabe, irmãos, se nós temos ídolo. Não é para o crente ter ídolo, mas o que é que você ama mais do que a Deus? O que lhe chama mais atenção do que a Deus? É diverso. O ídolo não é só aquele boneco que está ali, não. O ídolo pode ser seu carro, sua casa, sua esposa, seu marido, a bola, um desporto, pode ser várias coisas. Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus é um ídolo. No caso aqui, ele chama esse de Senhor, que é as riquezas. Então veja só, nessa primeira parte, nesse primeiro ordem, esse primeiro imperativo que ele diz, no sentido de nós mortificarmos aí a carne, é isso. Fazendo o quê? Não
prostituindo-se, fugindo da impureza, da paixão lascívia, do desejo maligno, da avareza, que é idolatria. Aí, no versículo 6, ele vai dar a razão. Quer dizer, ele está dizendo primeiro aqui, faça morrer isto e aquilo. Agora eu vou te dizer por que você tem que fazer morrer. Sabe por quê? Versículo 6. Porque por estas coisas, que coisas? Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza. Por estas coisas é que vem o quê? A ira de Deus. Aqui a ira de Deus é tanto a ira em que ele derrama na atualidade sobre pessoas assim, né? Parte dessa ira, e é claro, a ira de Deus final é quando ele pega uma pessoa e joga dentro do lago do fogo. Então a ira de Deus vem sobre pessoas assim que praticam essas coisas. Aí ele vai dizer quem são as pessoas que praticam essas coisas: sobre os filhos da desobediência. Então note aqui que neste mundo só tem duas classes de pessoas: pessoas que são os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Pode existir várias religiões, mas esse mundo, irmãos, está dividido entre filhos da obediência e filhos da desobediência. Quem são os filhos da obediência? Esses que fazem o que Deus manda. Os da desobediência é os que não fazem o que Deus manda. E aqui com isso a gente aprende uma coisa: os mandamentos de Deus não é só para os crentes. Porque se eles são chamados de filhos da desobediência, a pergunta é: eles desobedecem a quem? Eles desobedecem o quê? O que eles desobedecem? A lei de Deus. Eles desobedecem quem? A Deus. Opa! Então não matarás é para quem? É só para crente ou incrédulo? Não matarás é uma lei de Deus. Para quem? Para o crente? Só para o crente? E para o incrédulo não? Para os dois. Então a lei de Deus, irmãos, é para a raça humana. Tem uns que obedecem, tem uns que desobedecem. Então essa conversa que tem entre, essa desculpa que tem entre os incrédulos: eu não vou aceitar Jesus, porque para aceitar Jesus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Como se dizendo: enquanto eu sou incrédulo, enquanto eu não sou crente, enquanto eu não sou evangélico, eu posso fazer. Eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso fazer, mas eu não entro para a religião de vocês, porque a religião de vocês não permite isso, não permite. Vocês já não viram pessoas assim? Mas irmãos, o incrédulo tem permissão de matar? O incrédulo tem permissão de adulterar? O incrédulo tem permissão de fornicar? O incrédulo tem permissão de roubar? A lei do Senhor Deus é para todos. Uns são chamados de filhos da obediência, porque obedecem à lei de Deus, e os outros são chamados de filhos da desobediência, por quê? Porque desobedecem à lei de Deus. Então a lei de Deus é para todos. Então com isso a gente acaba com o argumento de pessoas que dizem: eu não vou entrar na tua religião, eu não vou me tornar evangélico, porque a religião de vocês não permite isso, não permite aquilo. Aí você vai ser bem claro: não tem nada a ver com a minha religião ou com a minha igreja, isso tem a ver com Deus. E nem precisa tu entrar na minha religião, nem precisa tu entrar na minha igreja para que isso seja dito para ti. Isso é dito para ti hoje. Você, como incrédulo, Deus requer que você não mate, que você não minta, que você não roube, que você não adultere. Essa lei já é para ti agora, sem tu entrar. Então não pense que você fora tem a desculpa ou tem a licença para matar, para roubar, para mentir. Não tem. É pecado. E você é chamado de filho da desobediência. Então, para finalizar aqui, nós estamos unidos com Cristo.
Nós estamos em Cristo Jesus. Então, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, a primeira ordem é: faça morrer a sua natureza terrena. Faça morrer, se você foi ressuscitado com Cristo. Porque uma pessoa que não foi ressuscitada, aí não tem poder para fazer morrer. Mas quem foi ressuscitado, quem foi regenerado, ele vai esmurrar como Paulo esmurrou. O quê? Vai contra o quê? Contra a prostituição, contra a impureza, contra a paixão lascívia, contra o desejo maligno, contra a avareza. E vai contra essas coisas todas. Note, irmãos, se nenhuma dessas coisas tivesse influência nas nossas vidas, o Paulo não tinha dito para a gente fazer morrer. Essas coisas aqui, irmãos, estão na nossa carne. Se você não cuidar, a porneia pode chegar contigo. Você pode cair na porneia. Se você não cuidar, você pode cair na impureza. Você pode cair na paixão lascívia, no desejo maligno, na avareza. Isso é possível. Para um crente, sim, porque se não fosse, não teria aqui a ordem para a gente fazer morrer. Se tem que fazer morrer, essas coisas estão vivas no seu corpo. Mas essa, irmãos, é uma coisa em que os filhos da desobediência, eles estão fazendo. Nós somos filhos da obediência. Se você não cuidar, ele está dizendo, preste atenção, é sobre isto que vem a ira de Deus. Então, se você diz que é crente e vive praticando essas coisas, você não vai ser isento da ira de Deus. A ira de Deus vem sobre você, porque você está se comportando como um filho da desobediência. Porque só eles é que agem dessa maneira. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que nós temos aprendido aqui. E nos ajuda, Senhor, a não cair nesse pecado de omissão.